Hello, my sunflower, seja muito bem-vinda. Hoje nós vamos aprender a usar o famoso apóstrofe S. Se você já viu essa estrutura, mas ainda não sabe como utilizar, você vai aprender neste vídeo. O meu nome é Larissa Aparecida e eu sou professora de inglês para mulheres com foco na fala e fundadora da primeira escola de inglês 100% feminina do Brasil, o Inglês com Lari. E muitas das mulheres que chegam para mim não sabem usar a estrutura do apóstrofe S. E é por isso que eu estou fazendo esse vídeo, para tirar todas as suas dúvidas. Vamos lá? A estrutura do apóstrofe S é uma estrutura usada para indicar posse. Nós chamamos de possessive case ou genitive case. Eu vou mostrar para você duas estruturas. Por exemplo, repita depois de mim. Se eu falar para você, the dress of the girl, o vestido da garota. Essa estrutura está correta, porém não é a mais comum de ser usada no inglês. Para falarmos que o vestido é da garota, em inglês nós vamos dizer the girl's dress. The girl's dress. Se você falar the dress of the girl, está correto, porém o mais comum é usarmos nessa situação o apóstrofe S. The girl's dress. Outro exemplo, the dream of the baby. O sonho do bebê. The dream of the baby. Nós não vamos falar assim. Nós vamos falar the baby's dream. The baby's dream. Então, a estrutura que a gente utiliza é geralmente o nome da pessoa que é dono daquilo, apóstrofe S e o que ela possui. Então, o vestido da garota vai virar the girl's, a garota que é a dona, apóstrofe S, dress, do que ela é dona? Do vestido, que vem em seguida. Essa é a estrutura para utilizarmos o apóstrofe S. O nome do dono, apóstrofe S e do que essa pessoa é dono depois. Vamos ver outros exemplos. Repeat after me. Repita depois de mim. I want to buy Jessie's car. Eu quero comprar o carro da Jessie. Eu não vou falar the car of Jessie. Não. Jessie's, que é a dona do carro, apóstrofe S e então a palavra car. Outro exemplo. This is Mary's book. Então, esse é o livro da Mary. Primeiro eu falo o nome da Mary, como está aqui, apóstrofe S, e então book. O livro da Mary, a palavra livro vem lá no final quando está em inglês. Primeiro o dono, apóstrofe S, e então o que esse dono possui. Essa é a regra para usar o apóstrofe S, essa é a regra geral. Those are Teddy's boots. Aquelas são as botas do Ted. Então, Ted primeiro, apóstrofe S e boots, que seriam as botas. Essa é a estrutura básica. Porém, essa estrutura segue algumas regras que eu vou passar para você não cometer erros. Para você usar esse apóstrofe S, você tem que seguir algumas regras na hora de escrever. A primeira regra diz que se o nome do dono daquilo que você está falando, já termina com a letra S, você não precisa colocar apóstrofe S. Basta usar o apóstrofe, que é o risquinho, que já fica o significado completo. Por exemplo, Chris' house is very huge. Então, a casa do Chris é imensa. Só que o Chris já termina com S. Então, eu não preciso colocar apóstrofe S. Basta que eu coloque o apóstrofe, que já fica o significado completo. Outros exemplos. Charlie's father is so strict. O pai do Charles é tão severo. Charlie já termina com S, então basta que eu coloque o apóstrofe. The girls' backpacks are pink. As mochilas das garotas são rosa. Só que aqui, como girls, que está no plural, já termina com S, eu não preciso duplicar. Só colocar o apóstrofe. Se você for tendo dúvidas, pode deixar aqui nos comentários que eu vou te orientar. A segunda estrutura diz que, quando uma coisa pertence a mais de uma pessoa, então você só vai colocar o apóstrofe S no último dono. Por exemplo, Mary and Tom's daughter, Susan, is really smart. Então, a filha de Mary e Tom, como a filha é dos dois, da Mary e do Tom,
Eu não preciso colocar apóstrofe S em Mary e no Tom. Não, só no último nome. Mary and Tom's, aí vem o apóstrofe S, daughter. Tudo bem? Outro exemplo. Bob and Jack's bedroom is a mess. Então, o quarto do Bob e do Jack está uma bagunça. Só que como o quarto é dos dois, tanto do Bob quanto do Jack, eu só coloco o apóstrofe S depois do último nome. Essa é a segunda regra. Todas essas regras que eu estou passando para você são regras na hora de escrever. O significado sempre vai ser uma relação de posse. A regra é a mesma. Nome do dono, apóstrofe S e o que ele é dono. Essa sempre vai ser a estrutura base. O que está mudando aqui são apenas os detalhes na hora de escrever, para a escrita ficar mais fluida. A terceira regra diz que, quando houver dois donos e duas coisas ou mais a serem possuídas, você vai colocar apóstrofe S para todos os donos. Eu vou te mostrar exemplos para ficar claro para você. Eu sei que parece negócio de, ai, dono do quê, Larissa? O que está acontecendo? Vamos ver os exemplos que eles trazem mais clareza. Carol's and Susan's daughters study at the same college. As filhas da Carol e da Susan estudam na mesma universidade. Enquanto que aqui em cima, no exemplo anterior, era a Susan, que era a filha tanto da Mary quanto do Tom. Então, eram os mesmos pais da mesma filha, só o último nome que recebe o apóstrofe S. Quando cada um tem a sua própria filha, então a Carol tem uma filha e a Susan tem uma filha. São pessoas diferentes. Aí a Carol vai receber o apóstrofe S na hora de escrever e a Susan também. Porque cada uma tem a sua filha. Cada uma tem aquilo que lhe pertence. Não é a mesma pessoa nem a mesma coisa. Se eu colocasse apóstrofe S somente no nome da Susan, então essas filhas, essas daughters, seriam das duas. Elas seriam um casal que tem filhas. Mas como cada uma tem o seu apóstrofe S, cada uma tem a sua filha. Vamos ver outro exemplo. Tom's and Sam's offices are on that building. Então, os escritórios tanto do Tom quanto do Sam estão naquele prédio. Cada um deles tem o seu próprio escritório, não estão no mesmo lugar. Por isso que cada um, na hora da escrita, vai receber o seu apóstrofe S. Porque um office é do Tom e o outro é do Sam. E eles dois têm escritórios naquele prédio. Você está conseguindo entender que o apóstrofe S indica ser dono de algo? Então, se eu tenho lá Larissas com apóstrofe, é porque algo pertence a mim. Entende? É sempre uma relação de algo que pertence a alguém. Só que em inglês, primeiro nós vamos falar o nome de quem é dono daquilo, colocar o apóstrofe S ou só o apóstrofe, dependendo da escrita, e depois o nome do que eu sou dona. Por exemplo, Larissa's shirt, a blusa da Larissa. Larissa's watch, o relógio da Larissa. Então, a dona com apóstrofe S e o que ela é dona. Eu estou sendo repetitiva com você porque esse é um assunto que as pessoas têm muita dificuldade e demoram para usar. Na minha história de vida, eu também demorei para realmente entender todas as regras do apóstrofe S. Eu não estudei uma vez e então memorizei. Eu fui estudando e aí no começo ficou super confuso para mim, porém à medida que você for conversando, praticando, fazendo exercícios, escrevendo frases, você vai se sentir mais confiante para usar essa estrutura. É questão de prática e consistência. E por fim, quando a gente vai perguntar de quem é alguma coisa, porque se eu tenho uma relação de posse, eu preciso saber então na hora de perguntar de quem é, eu uso a palavra whose. Whose, que significa de quem. Então, por exemplo, whose car is this? De quem é esse carro? Whose car is this? E aí eu não preciso repetir a palavra car. Eu só falo, por exemplo, it's Amanda's, indicando que a Amanda é a dona, mas eu não preciso repetir a palavra car, porque já está na pergunta. O inglês nos poupa muito de ser repetitivos, tá? Então, se já está na pergunta, a resposta já está clara, mesmo de forma curta. Fez sentido para você? Vamos fazer alguns exercícios para praticar. Lembre-se sempre, tem aqui o site Agenda Web, que é um site cheio de exercícios de gramática, que eu recomendo que você utilize para praticar. E você só realmente aprende um assunto quando pratica. Então, não pule essa etapa. Vamos lá.
Eu vou mostrar a relação aqui de apóstrofe S dessas palavras que estão aparecendo. Então, eu tenho books no plural e teacher. Então, eu sei que são os livros do professor. Como o teacher está no singular, eu vou colocar apóstrofe S e vou criar essa relação de the teacher's books. The tail cat, rabo gato. Então, é o rabo do gato. The cats, com apóstrofe S, tail. O osso dos cachorros, bone and dogs. Como dog está no plural, eu só coloco o apóstrofe. Por quê? Eu não preciso repetir o S. Lembre-se disso. Se o S já está ali, é só pôr o apóstrofe. Então, the dog's bone. É por isso que o apóstrofe vem depois do S nesse caso, porque a gente está falando de dogs no plural. Bikes and girls. Então, as bikes das garotas. Girls também está no plural. Então, eu só preciso pôr o apóstrofe. The girls, apóstrofe, bikes. As bicicletas das garotas. Toys and baby. Então, são os brinquedos, the toys, do bebê. Como o bebê está no singular, bebê, apóstrofe, S. Ball and boys. Então, a bola dos garotos, ball and boys. E aí, boys está no plural. Então, basta que eu coloque o apóstrofe. As tias da Paula. Então, aunts and Paula. Como Paula é uma pessoa só, Paula com apóstrofe S, aunts, as tias da Paula. Estou mostrando para você quando que usa apóstrofe S, quando que usa só o apóstrofe. Se está no singular, apóstrofe S. E, claro, não termina com a letra S. Mas se já termina com a letra S, só colocar o apóstrofe. As crianças e a pipa. Então, a pipa das crianças. A gente vai colocar children's com apóstrofe S. Porque por mais que as crianças aqui estejam no plural, não termina com S. Termina com N, porque é um plural irregular. Então, apóstrofe S e a palavra pipa. Os óculos das mulheres. Mulheres aqui também está no plural, porém é um plural irregular. Women termina com E, está no plural. E com A seria no singular. Mas como não termina em S, nós vamos acrescentar apóstrofe S. E por fim, os vestidos das ladies. E ladies já termina com S, então basta que eu coloque o apóstrofe. Vamos ver aqui o resultado dos nossos exercícios. E essa é a lógica. Se você seguir essa lógica que eu usei aqui, você dominou já o possessive case. Eu espero que esse assunto tenha ficado claro para você. Se você tiver dúvidas, pode deixar aqui nos comentários que eu vou dar uma olhada. E essa apostila que eu estou utilizando é a apostila que as minhas alunas recebem ao entrarem para o Inglês com Lari. Você pode adquirir essa apostila e ter uma estrutura completa do universo Sunflower para estudar. Eu vou disponibilizar o link aqui da descrição para você adquirir essa apostila. Se você gostou desse vídeo, esse vídeo foi útil para você, não se esqueça de deixar um like, se inscrever no canal para continuar acompanhando e estudando comigo. Thank you very, very much. Let's bloom.